De todas, vocês estão bem? O Senhor é maravilhoso e clamamos a Ele para que o amor extraordinário dEle, para que a graça e o mover do Espírito de Deus esteja sobre a igreja nesta manhã, sobre o povo de Deus reunido aqui, nos aquecendo, na verdade, em nome de Jesus. Convido você a abrir comigo o Evangelho de Jesus Cristo, nos dado por Lucas, no capítulo 15, Lucas 15. Nós vamos ler o texto do versículo 11 até o 32. Necessário ler toda a história. 15 do 11 ao 32 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. E se você puder ficar de pé, eu te agradeço. Porque não é diante de homens que você está diante da palavra de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a essa que é a ferramenta que Deus escolheu para nos transformar e para nos moldar, amém? Todos encontraram? Lucas 15, 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele longe, ainda seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam uma melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E ele lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, pois esse teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Palavra de Deus. Senta no teu lugar aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quase ninguém conhece essa palavra, né? Me dei conta agora que essa deveria ser a palavra da semana que vem, né? Porque a semana que vem nem vou pregar não, tá bom? Já está pregado hoje. Esqueci disso. Mas, queridos, desde que surgiu essa comunidade, nos primeiros meses de existência aqui, eu já recebi algo da parte do Espírito Santo de Deus, e era algo que deveria nortear tudo que fosse feito aqui enquanto nós nos reuníssemos como povo de Deus. E foi aí que surgiu esse slogan que nos acompanha nesse tempo, que é: onde o amor é a medida de todas as coisas. Isso foi há quase 10 anos atrás, lá que o Senhor falou. Às quartas-feiras nós estamos, praticamente sendo confrontados pela palavra de Deus. Por quê? Nós estamos lendo o Antigo Testamento
E a Bíblia no Primeiro Testamento, ela é a palavra de Deus, isso não há dúvida nenhuma, não tem problema. Mas ela também revela o testemunho do povo judeu. Nós temos que entender a Bíblia, às vezes que a gente não entende. E revela como é que eles interpretavam as revelações que eles recebiam de Deus. Então, a leitura que o povo judeu fazia e talvez faz até hoje a respeito de Deus. E quando a gente lê de quarta-feira, eu confesso, e eu acho que vocês também, a sensação que sobra depois que a gente lê é uma sensação de um Deus bem pesado, assim, não é assim que vocês sentem? Os textos parecem que Deus é um fogo consumidor mesmo. Deus é uma mão extremamente pesada. Diante do pecado, Deus fica irado, Deus castiga, Deus se vinga, Deus é rancoroso. Não é essa a sensação que a gente tem na leitura de quarta-feira? E eu disse a vocês que isso são interpretações, né? Eu disse a vocês que são as maneiras como as pessoas recebiam as revelações de Deus e como eles testemunhavam. E nesse caso, são as leituras dos judeus sobre como é Deus. Na visão deles, como é Deus. Por isso, eu sempre chamo vocês a uma leitura um pouco mais abrangente assim da palavra, porque na verdade a palavra de Deus, em todo o tempo, mesmo no Antigo Testamento, ela sempre se preocupou em nos revelar a verdadeira face de Deus. Veja a diferença do que nós lemos quarta-feira em Jeremias, por exemplo, Salmo 103, a partir do 10, você não precisa abrir, só para você entender. Olha que beleza, Salmo 103, diz assim, ó: o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é longânimo e é bastante benigno. Ele não repreende perpetuamente, ele não conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para aqueles que o temem. Tanto quanto é distante o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Mas observe, quando a gente lê isso, é um texto do Antigo Testamento. Veja que mesmo em tempos antigos, a revelação do Espírito Santo de Deus, ela se preocupava, ela nunca nos enganou, porque ela queria revelar e nos mostrar quem é o Senhor de verdade. A palavra de Deus tem essa preocupação e é importante. Mas a interpretação que o povo antigo fazia de Deus era assim meio pesada mesmo. Era assim pesada, por isso, em nossas leituras, nas nossas meditações de quarta, por exemplo, eu tenho insistido sobre a importância que a gente tem uma medida ideal sobre Deus. Nós temos que aprender isso, porque senão a gente... veja, você não consegue adorar quem você não conhece. A gente não vai adorar o Senhor de verdade se a gente não conhecer de verdade, sob o risco de estar querendo adorar um ídolo aqui, achando que é o Senhor e não é o Senhor. Lembrando ainda que nós jamais saberemos completamente como é o Senhor, afinal ele é Deus, ele é Espírito, ele é Deus e é difícil, ele é o insondável. Mas veja, você é um privilegiado, você é uma privilegiada, porque você tem algo que os judeus tiveram, mas eles não deram crédito. Eles tiveram e não deram crédito. Você tem Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio para te ensinar e te apresentar quem é o verdadeiro Deus, como é Deus de verdade. Glória a Deus. A partir de Jesus, nós podemos entender a verdadeira essência de Deus. A nossa irmã Cris leu aqui já no começo sobre essa coisa de quem Deus é, que João fala com tanta beleza. Essa essência, ele não é assim. Deus não é todo irado, Deus não é rancoroso, Deus não é vingativo, porque em Jesus Cristo Deus é acolhedor, em Jesus Cristo Deus é ternura, em Cristo Deus é misericórdia, em Cristo o nome de Deus é amor. E eu quero chamar a tua atenção para isso, porque por essa razão, todas as coisas que acontecem neste lugar precisam ser mediadas e medidas pelo amor de Deus. Por quê? Porque aqui é o lugar onde o amor é a medida de todas as coisas. E aqui, isso que aparentemente para nós é um presente maravilhoso que nós recebemos do Senhor, ele nos traz um problema, e nós temos que pensar nele, nós temos que refletir sobre isso, porque faz parte do povo de Deus, esse povo que diz, você faz parte, que é cristã, e por isso a nossa responsabilidade se torna muito grande, ela aumenta. Por quê? Porque a partir de Jesus Cristo, a medida de todas as coisas na nossa vida também precisa ser o amor de Deus. Isso é um desafio, isso é um problema enorme. Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos, em tudo que nós dizemos, só pode ser se for intermediado pelo amor de Deus. Isso é muito importante que nós pensemos. Por isso,
você que aqui congrega precisa, em todas as situações que você estiver, sempre se perguntar se é o amor de Deus que está ali por trás daquela sua fala, se é o amor de Deus que está ali por trás da sua decisão, se é o amor de Deus que está por trás da sua atitude, do seu pensamento, não só aqui, mas aqui na comunidade, mas em toda a sua vida. Afinal de contas, nós somos o povo de Deus, sim ou não? Isso é muito importante. E quando eu digo isso, eu já levanto uma lebre enorme. Por quê? Ué, porque o amor não é medida das coisas do mundo que você vive. A medida nas coisas no mundo que você vive é o merecimento e não o amor. Que são coisas diferentes. Você precisa entender isso. Observe que são medidas muito, aliás, são opostas. Porque nós podemos fazer as coisas movidos pelo mérito, por exemplo. Movidos pela ideia de porque nós estamos fazendo algo, nós merecemos alguma coisa. Você precisa entender essa diferença. Você pode pensar assim, mas hoje você vai ter que entender como isso é o oposto daquilo que Jesus nos ensinou sobre Deus. É praticamente o contrário. Porque, segundo Jesus, Deus espera que nós façamos as coisas simplesmente por amor. E mais pelo quê? E mais nada. Fazemos porque amamos e está acabado. O problema aqui está na motivação que nos faz fazer as coisas. Isso é fundamental para o Senhor. É por isso que essa palavra nos vê. Essa questão toda me veio essa semana, e eu tenho certeza que é uma preocupação do Espírito Santo de Deus com as nossas vidas, porque ela está no centro desse desafio de ser uma verdadeira comunidade cristã em pleno século XXI, lógico, sendo influenciada por um mundo que diz que nós temos porque nós merecemos. Você tem porque você merece. Você tem dinheiro porque você trabalha bastante, velho. Você merece. Você, por exemplo, tem casa porque você é inteligente, você administrou bem as suas posses, então você tem uma casa, você merece. Você tem um namorado bonito porque você fez regime e ficou bonito, foi no cabeleireiro, ficou sarado, então você merece. Você, por exemplo, é inteligente, é capaz porque você estudou bastante, por isso você merece ser quem você é, quem você tem. A questão aqui é o mérito. O que move o mundo de hoje é o tal da meritocracia. A gente merece o que a gente tem. Ou seja, pessoas que têm porque merecem. Afinal, fizeram para merecer ter e chegar onde chegaram. E aí você pergunta, e quem não tem? Bom, quem não tem porque não merece. E não merece porque não fez para merecer, sei lá, é vagabundo. E sabe o pior? A gente vai para a igreja, as pessoas estão frequentando a igreja, motivadas pela mesma lógica diante do Senhor. Muita gente pensa que merece alguma coisa da parte de Deus. Lá no seu coração acha, afinal, eu sou evangélico, eu me converti. Eu não vou mais no terreiro de macumba. Então eu mereço. Eu frequento, eu dou meu dízimo, então eu mereço que o Senhor me abençoe. A gente pensa isso. Ou não pensa? No fundo, essas coisas movimentam a nossa vida. Essa é a lógica atual. E eu fiquei pensando assim, aparentemente não é tão atual assim, porque lá atrás, presta atenção aqui, os judeus, na sua relação com Deus, parece que já também eram medidos assim dessa forma. E foi aí que chegou Jesus Cristo e jogou areia na brincadeirinha deles com Deus. Esse Jesus é chato, vocês não dão conta. Já chega Jesus e acaba com a brincadeira. Porque um texto sempre é uma resposta a um problema. E o problema está levantado. No texto do Evangelho de hoje, com certeza a parábola mais conhecida do Senhor Jesus, o texto que todo mundo sabe de cor e salteado, já foi cantado, já foi pintado, já foi... O texto diz aqui que Jesus está pregando para um monte de pescadores. Aliás, o texto exagera porque diz para todos os pecadores. Já no início, no versículo 1, diz assim, ó, chegaram a ele todos os publicanos e pecadores e Jesus pregava para eles. Esse aqui é o momento que você precisa entender para fazer essa comparação. E no verso 2 diz que os fariseus e os mestres da lei murmuravam. Jesus, presta atenção, todos os pecadores e publicanos foram até Jesus, Jesus estava ensinando, pregando. E junto vieram os fariseus e os mestres da lei e murmuravam, e eles falavam o quê? Esse sujeito prega, ele recebe, ele come com os pecadores, esse sujeito não pode ser da parte de Deus. Isso que eles falavam. Ele não sabe que Deus não se agrada que nós nos assentemos e que nós falemos. Quem dirá ficar comendo com pecadores? Esse cara não sabe nada de Deus. É isso que eles estão falando. Observe aqui o problema levantado. Aqui está a razão pelo qual Jesus começa então, diante disso, contar as suas parábolas e dentre elas essa que nós lemos. Jesus está com pecadores e tem os religiosos, os entendidos da Bíblia, os que dizem que sabem tudo de Deus, que conhecem Deus de carteirinha, murmurando, porque eles sabiam tudo, eles conheciam Deus, e eles entendiam que Deus não se agradava de quem se relacionava com
para vocês, religiosos, vocês não conhecem Deus. Vocês, aliás, não sabem nada de Deus. Eu queria dizer para vocês que esse Deus aí que vocês estão dizendo não existe. Esse Deus que exclui, esse Deus que faz acepção de pessoas, esse Deus que rejeita pecadores, não existe. Só existe na cabeça de vocês, só existe na leitura de vocês, na teologia de vocês. E vocês querem saber como é Deus? E ele conta uma historinha para ensinar quem é o Deus de verdade. Ele conta uma historinha para ensinar quem é o seu Pai querido. Ele conta uma historinha para dizer como é o Pai. Como é o Pai de Jesus Cristo? É um Deus que busca arrependimento sincero e é movido exclusivamente pelo quê? Pelo amor. Você precisa entender isso. Só amor. Segundo Jesus, Deus é a exata expressão do amor. Por isso esse culto foi aberto lendo João dizendo que ele é amor. Ele não sente amor. Ele não tem amor. Ele é amor. E nós temos que compreender. E Jesus diz, uma família que era composta por um pai e 2 filhos. E essa família, o filho mais novo, chegou um dia e falou, pai, eu quero a minha parte na herança. E aqui você já está diante de um pedido absolutamente absurdo. Absurdo, afinal, o pai estava vivo. E segundo a lei de Moisés, uma herança seria repartida com a morte do patriarca da família, senão não se reparte herança. Então olha a atitude desse menino aqui, só na morte. E como se ele estivesse pensando assim, você está demorando muito para morrer, pai, então eu quero a minha parte logo, se você está demorando muito, então dá o que é meu logo. Agora, veja, por mais absurdo que seja esse pedido do filho, foi a atitude do pai. Porque Jesus diz aqui na sua história que ele simplesmente repartiu a propriedade entre eles. E o filho pegou e foi embora com o dinheiro. Absurdo. Se fosse você faria o quê? Além de dar umas bolachas na cara dele. E falar para ele, se liga, moleque, cala a boca. Ou não? Mas esse pai de Jesus aqui faz o que nenhum outro pai faria. Ele simplesmente dá o que o filho pede. Como assim? O rapaz foi embora e, lógico, deu tudo errado. Ele farriou bastante, ele caiu na gandaia e ele perdeu tudo e ele acabou faminto, sem dinheiro, sem amigos, sem nada e ainda por cima precisou se sujeitar ao que existia de mais degradante, de mais repugnante para um judeu. Por quê? Ele foi trabalhar para um estrangeiro cuidando de porcos. A situação é demais de deprimente. Trabalhar para um gentil era proibido para um judeu. Era algo impensável para o judeu. Por isso você entende o ódio que os judeus tinham dos publicanos. Por quê? Quem era o publicano? Publicano era um cara que era judeu, que trabalhava para um romano para cobrar imposto dos seus irmãos. Isso era impensável, era proibido para um judeu. E além de tudo, presta atenção na situação aqui, eles tinham essa raiva. Ele está desesperado, o jovem aceita trabalhar para um estrangeiro cuidando de porcos. E aqui está um problema enorme, porque esse animal para os judeus ele era impuro, era um animal impensável, e por isso o trabalho repugnante. Afinal, segundo a lei, judeu não come porco, judeu não cria porco, porco é um animal imundo. Então esse rapaz ele se viu obrigado a passar por cima de tudo que ele era, que ele pensava, em cima de tudo que ele acreditava. Esse é o momento aqui. Agora veja, mas assim, literalmente, na lama, ele se converte. Porque a palavra aqui no grego, eauton, que foi traduzido aqui como caiu em si. Ele caiu em si. Essa palavra é a mesma palavra para se arrependeu. É a mesma palavra para ele voltou atrás. Ele voltou atrás na sua vida. Ele caiu em si e pensou, lá na casa do meu pai, os empregados comem do bom e do melhor. E eu aqui querendo comer lavagem de porco, e nem isso eu consigo? Observa aqui que coisa. Eu vou voltar para lá e vou dizer, pai, eu me arrependo do fundo da minha alma, porque eu pequei contra o céu e contra ti. Eu quero voltar, mas me aceito não mais como um filho, porque eu não mereço mais, eu realmente fui um lixo de filho, mas me aceite mesmo como um empregado teu. Foi isso que ele pensou no seu coração. E o texto diz que ele voltou. Mas antes de chegar em casa, o pai, antes, de longe, já o avistou, a Bíblia diz. Jesus diz. De longe ele o avistou e correu ao seu encontro e o abraçou e o beijou. E Jesus diz, estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Quer dizer, o pai não pesou a mão, pesou? O pai ficou irado aqui nesse contexto? O pai julgou? Não. O pai não repreendeu, ele não deu lição de moral, ele não considerou o pecador um perdido, não. Ele simplesmente o abraçou, o beijou e o amou. E o filho,
começa a repetir nos braços do pai as suas palavras do seu arrependimento. Mas antes que ele falasse tudo que ele tinha planejado, o pai já interrompeu. O pai não queria nem ouvir. O pai já chamou os empregados e falou: depressa, vamos logo, preparem a melhor roupa, coloquem o anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, tragam aquele novilho gordo e vamos fazer uma festa, vamos comemorar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Aí o irmão mais velho estava na roça, trabalhando, e vai no final do dia para casa, e ouviu a festança, e ouviu a música, e ouviu a dança, e perguntou para alguém o que era. E a pessoa falou para ele o que era, e contou. E quando ele ouviu ali, ele ficou profundamente irritado, ele ficou irado, indignado, e ele nem entrou em casa, ele se negou a entrar na festa. E o pai, quando viu, saiu, e foi lá falar com ele, e ele derramou todo o seu rancor. Ele derramou todo o seu egoísmo, ele derramou todo o seu farisaísmo, todo o seu julgamento contra o irmão pecador e contra o amor do pai. Porque ele diz assim: esse seu filho aí fez o que fez, ele torrou tudo com prostitutas e você o perdoa e dessa festa, ele não merece isso. E eu estou aqui trabalhando igual um escravo, igual um louco, e de você eu não recebo nada. O Senhor nunca me deu nem um cabrito magro para fazer um churrasco com meus amigos, mas para esse aí, o Senhor dessa festança e matou o nosso melhor novilho. E o pai repete as mesmas palavras. Ele falou: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que ficar felizes, nós tínhamos que nos alegrar e comemorar, porque esse seu irmão estava morto e ele reviveu. Esse seu irmão estava perdido e ele foi achado. Palavra da salvação. E eu quero hoje, como eu disse para você aqui, esse aqui é um dos momentos importantes, porque quando você quer na Bíblia entender quem é Deus de verdade, presta atenção, aqui você está diante de Deus. Não aquele Deus que as teologias que nós inventamos e nós construímos, não o Deus das nossas interpretações, não o Deus que nós testamos, não, mas o Deus de Jesus Cristo. Quem é esse Deus? Como é que é esse Deus? Você está diante dessa oportunidade, a motivação dessa história de Jesus é exatamente revelar para aquele povo que era Deus, que esse Deus era muito distante daquele legalismo todo, que esse Deus é muito distante daquilo que aqueles religiosos diziam. E nessa história, o próprio Jesus nos ensina de forma extraordinária que Deus é amor. E eu quero que você pense nisso. Deus não é julgamento. Deus não é mão pesada, Deus não é irado como o pecador, não. Ele, aliás, abomina o pecado, mas o que motiva o coração de Deus é o amor. E o desafio é esse, porque pode ser muito lindo, mas a partir de Jesus Cristo você precisa entender que ser crente, o desafio não é pequeno, querido, em nome de Jesus, porque não basta dizer que você é crente, não basta dizer que você agora frequenta uma igreja evangélica, não basta dizer que você tem uma religião agora, não basta escrever uma doutrina bonita, não basta estudar uma teologia legal, porque nós só seremos crentes de verdade quando o amor de Deus for a medida de todas as coisas na nossa vida, senão não tem jeito. Vocês compreendem o problema? Amém. Diante do que nós estamos. Por isso esse lugar foi feito para crente de verdade. Tem crente de verdade nessa noite aqui? Está frio aí, crente de verdade? Se está frio, a paz do Senhor, você se cantar. Se alegra aí, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, acorda, porque Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Pregar em dia de frio é perigoso porque a gente vai se acompanhando assim, vai se juntando no ombro do outro, daqui a pouco está dormindo, né? Acorda aí, vamos mexer o negócio. Mas aqui tem uma pergunta que se impõe nesse momento, e a pergunta fundamental é: que amor é esse? Que amor é esse? Se esse amor tem que ser a medida de tudo que nós vamos fazer, que amor é esse? Como é o amor que esse Deus tem que intermediar as nossas atitudes? E essa parábola de Jesus pode nos ajudar muito, nos esclarece sobre isso, nos motiva, aliás. E eu queria perguntar para você e responder: como é o amor desse Deus que tem sido medido e tem que ser medida das nossas atitudes? E eu quero responder isso você em 4 coisas só. Como é esse amor desse Deus que tem que ser medida para as minhas atitudes? E a primeira coisa que eu queria dizer para você é um amor que liberta. Amor de Deus, amor que tem que estar no teu coração, amor que tem que impulsionar as tuas atitudes. Que amor é esse? É um amor que liberta. E veja, Jesus contou na sua história que o filho mais novo chega para o pai e decretou: pai, eu quero a parte da minha herança, aquela que me cabe.
E eu já disse para você que isso é um pedido absurdo, né? Era como se o filho estivesse decretando a morte do pai. Agora, eu quero chamar a tua atenção, não para o pedido dele, eu quero chamar a tua atenção para a atitude do pai, porque ele simplesmente fez o que o filho estava pedindo. Mais absurdo que o pedido foi o pai ter atendido sem questionar. E eu quero que você admita comigo assim, como a gente tem uma dificuldade enorme de aceitar um negócio desse aqui, sim ou não? Eu queria dizer para você, eu tenho uma dificuldade enorme, não sei, você não? Eu não consigo, para nós é difícil. Aliás, se fôssemos nós, o que eu certeza você diria o quê? Se liga, rapaz, vai crescer, moleque. Eu ainda estou vivo, meu chato, enquanto eu estiver vivo, tudo aqui é meu, quem construiu isso aqui fui eu, esse negócio aqui é meu, tá lá, moleque? Seu folgado, vou te dar uns tapas. Se fosse você, faria ou não? Porque é o que dá vontade ou não? O Cleiton torceu o pescoço dele, falou. Mas veja, sabe por que a gente pensa assim? Sabe por que a gente age assim? Porque a gente não é movido pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é um amor que liberta. Eu quero que você aprenda a amar nessa manhã, em nome de Jesus. Tudo que Deus espera de você é um amor genuíno e verdadeiro dentro do teu coração, movendo as suas atitudes. O amor de Deus não é assim, porque o amor de Deus liberta. Se é amor, se ama de verdade, tem que entender que quem ama de verdade liberta, porque o amor não é prisão, o amor não prende. O amor é a expressão da liberdade. A atitude desse pai aqui, que segundo a nossa lógica, que é meritória, que é de quem merece, é um absurdo, só é absurdo porque nós não entendemos o amor de Deus. Nós não entendemos. E nós não somos movidos por ele. Em quantas situações da sua vida você não foi na igreja e o pai te deu uma palavra? Você veio na igreja e o pai te deu um conselho. E você simplesmente saiu daqui e foi fazer o que você achava mais interessante para a sua vida. Sabe qual é o nome disso? Pecado. Quantas? São poucas. Quantas situações? Em quantas situações Deus te alertou, Deus falou. Mas você decidiu ir lá num lugar que você não devia ir, mesmo Deus tendo falado. Quantas? Deus falou, mas você fez coisas que você não deveria fazer. Você magoou o Senhor, magoou um monte de gente ao teu lado, você foi arrogante. Qual é o nome disso? O nome disso é pecado. E eu queria dizer para você, Deus falou para você não fazer e você foi lá e fez. Ok, mas a pergunta é, mediante esse pecado, o que foi que Deus fez? Ele te avisou, lógico, mas ele tentou te impedir? Quantas pessoas que já teve alguma coisa dando errado na vida? Muitas, já teve? Só eu? Já teve? Você fez, deu tudo errado. Deus foi lá e te impediu de fazer? Não. Você simplesmente foi lá e fez. Presta atenção em nome de Jesus. E Deus? Deus foi atrás de você correndo para catar a tua mãe? Que volta? Foi? Não. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E quem ama de verdade, liberta. Essa é a verdade. Quem ama, liberta. Quem ama, não impõe. Quem ama, não obriga. Avisa-se porque Ele ama. Mas ama, mas respeita, querido. E por mais absurdo ainda que seja a tua decisão, Ele te ama e Ele te respeita. Amor de Deus. Amor que não entra na nossa cabeça. Amor que a gente não entende. Amor inexplicável. Nosso desafio é viver como uma comunidade cristã de verdade em pleno século XXI, sendo influenciados por esse mundo do merecimento e decidimos usar esse amor que liberta como medida das todas as coisas da nossa vida. Esse é o desafio. É isso que você tem que parar para pensar, porque o resultado é que nós precisamos aprender a respeitar as pessoas, queridos, e não julgar. Desculpa, mas nós precisamos entender que da mesma forma que o Senhor nos trata, nós temos que tratar os outros. Tratar como? Deus te ama. E o que Ele espera de você? Que você julgue? Presta atenção. Sua vida pode e deve ser um testemunho para que as pessoas te sigam. Está tudo bem, mas você não está aqui para julgar ninguém, não. Você não está aqui para excluir ninguém, não. Você está aqui para respeitar. Você está aqui para libertar. Porque essa é a vontade soberana de Deus para a sua vida. Observe que o pai da história de Jesus aqui libertou tanto que ele deu liberdade para o filho até dele rejeitar o próprio pai enquanto ele estava vivo. Observe que amor é esse. Que loucura é essa? É uma loucura para nós. Mas para Ele não, porque é a medida do amor dEle. E a minha oração é que todos nós possamos aprender com essa parábola de Jesus nessa manhã e viver a nossa vida movidos por este amor. Que nós possamos parar de julgar as pessoas e amar mais as pessoas, meus irmãos. Porque isso é fundamental, em nome de Jesus. Você fala, mas ela pecou, pastor. Eu falo, é mesmo? Nossa, você não, né? Ela pecou. E eu fico pensando assim, qual tem sido a tua medida para com teu irmão e a tua irmã? Eu fico pensando assim, qual tem sido, querido, a tua medida na tua vida? Porque em Lucas 6:38, Jesus diz que com a medida que nós medimos, nós seremos medidos.
Em nome de Jesus. Não pergunte se o seu irmão pecou. Não pergunta não porque você também pecou. Mas pergunte se ele se arrependeu de verdade. Porque para Deus é isso que importa. Glória a Deus. Para Deus é isso que importa. A gente adora dizer na igreja evangélica: Deus abomina o pecado, pastor, mas Ele ama... Não gosto de falar isso? Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E eu pergunto: e nós? Nós amamos o pecador ou nós julgamos o pecador? Pergunte para você mesmo, em nome de Jesus. Lá em casa, nós precisamos mandar menos, meus irmãos, e amar mais. Lá no nosso trabalho, nós precisamos disputar menos, meus irmãos, e amar mais. No trânsito, nós precisamos xingar menos e amar mais. Com as pessoas que convivem conosco, nós precisamos julgar menos e amar mais. Por quê, pastor? Simplesmente porque quem ama liberta, meu irmão. Quem ama liberta, minha irmã. Só por isso. E nós somos o povo do Deus vivo. Nós somos o povo do Pai de Jesus Cristo. Nós não somos da religião tal. Nós não somos como os fariseus. Nós somos o povo do respeito mútuo que usa o amor de Deus na medida de tudo que faz em nome de Jesus. Amém? Amém. Fundamental. Fundamental. Mas a pergunta é: como é que esse amor desse Deus que tem que ser medido para as minhas atitudes, como é que é ele? E a segunda coisa que eu quero dizer para você, é um amor que nos faz enxergar dentro do mais profundo do nosso ser. É um amor que consegue fazer você enxergar lá dentro de você. Porque Jesus nos ensina através da sua história que o Pai libertou, que o Pai amou o Filho e ele foi embora. Com certeza foi embora se achando, falou: agora eu estou bem, né? Estou montado aqui, agora eu estou bem. E ele foi embora e, lógico, deu tudo errado. E ele acabou enlameado, querendo comer lavagem de porco, e nem isso ele conseguia. Mas veja, o pai não impediu. O pai não foi atrás do menino para fazer de volta, não. Um dia uma pessoa foi embora dessa igreja aqui. Engraçado, ela era de uma igreja, da igreja batista ali, ela veio comigo aqui um tempo, se batizou aqui e foi embora. Aí, foi embora falando um monte de besteira que não tinha nada a ver, né? Aquelas pessoas, assim, eu sei que ninguém pode falar da igreja, nem essas pessoas aqui, porque eu conheço essas pessoas. E aí uma irmã da igreja que ela era me ligou e falou: ai, pastor, só tem que lembrar da 100ª vez, viu? E eu falei: você precisa ler o Filho Pródigo, viu? Porque o pai do filho pródigo não foi atrás dele, foi? Está na minha casa lá, não vai ninguém, passa nem vem aqui falar comigo. Vai ficar lá. Desculpa. Nem foi atrás dele, foi? Impediu ele? Não. Em nome de Jesus, presta atenção. O pai permitiu que ele experimentasse o pior. Afinal de contas, ele não está querendo exercer sua liberdade? Sim ou não? Então vai ser livre. Foi exatamente, agora presta atenção aqui, foi exatamente esse amor libertador que possibilitou que o Filho experimentasse o algo mais extraordinário que nós temos na nossa vida de pecador. Sabe o que é mais extraordinário? Ele caiu em si. Ele, verso 17 aqui, presta atenção. Diz que no meio da lama, com a vida destruída, ele caiu em si. Ele se enxergou. Ele se conscientizou de quem ele era e do que ele tinha feito com a sua vida. Caindo em si, diz Jesus. Ele diz: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele diz: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado nem o teu filho. Me trata pelo menos como um empregado. Me dá um canto aí para eu morar junto com os empregados. Isso é uma atitude de conscientização. Presta atenção. Aqui está o que realmente importa para Deus. Eu lembro para você, presta atenção, que arrependimento sincero precisa, porque sem arrependimento sincero não tem Deus na tua vida. Sem arrependimento sincero, essa palavra de Jesus nem existiria. Em nome de Jesus, presta atenção. Mas eu preciso te dizer que essa consciência toda desse menino, que esse arrependimento sincero, que essa atitude de um homem convertido, não veio do nada. Ela só foi possível porque esse moço foi verdadeiramente amado. Porque o amor libertador de Deus, que ao invés de julgar nos liberta, é o que nos permite ir, nos permite fazer as burradas que a gente faz na vida, mas também possibilita que nós tomemos consciência, que nós enxerguemos a nossa volta e que enxerguemos dentro de nós mesmos. Só tem um jeito da pessoa se enxergar: você precisa amar ela, você precisa repreender ela, em nome de Jesus. Porque assim você pode admitir as suas misérias, entender o que você fez da tua vida. Só quando nós somos amados. É por isso que Ele nos ama demais. É por isso que nós temos, diante desse amor de Deus, a possibilidade de enxergar a miséria que nós somos, a burrice que nós fizemos através das nossas decisões. Esse é o canal aqui, presta atenção, pensa comigo. Se o pai desse moço tivesse feito um discurso elaborado, irado contra o filho, se ele tivesse tentado impedir o filho, se ele tivesse ido atrás do filho para trazer ele de volta, quando a coisa desse errado, porque eu queria dizer para você, uma pessoa obstinada assim sempre vai dar errado.
concordando com ele, vai dar errado. Quando desse errado, o que não faltaria para esse rapaz era um motivo para ele dizer que deu errado, porque meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, é por isso que deu errado. É assim que a gente faz o tempo todo, sim ou não? Presta atenção na importância. Por isso nossa medida tem que ser o quê? O amor libertador de Deus. Porque quando nós amamos, nós estamos dando à pessoa uma oportunidade dele se enxergar. É por isso que eu falo para você, cala a boca, não faz nada, não fala nada, deixa Deus mostrar. Só ama, porque aí ele vai ver, ele vai enxergar. Entenda que o ser humano só se enxerga quando ele faz as coisas por ele mesmo. Por isso o Senhor te respeita tanto. Por isso o Senhor te ama de forma incondicional. E foi exatamente a lembrança desse amor incondicional de Deus que fez aquele moço mudar de rumo. Foi exatamente a lembrança daquela janela iluminada e aberta da casa do seu pai que deu a ele coragem de admitir e falar, eu vou voltar. Aleluia. Porque o amor é assim. Ele nos faz nos enxergar. Só quem é amado se enxerga. Por isso a minha oração nessa manhã é que você possa dar oportunidade às pessoas à sua volta. E que as pessoas à sua volta possam dar essa oportunidade para você. Que oportunidade? De se enxergar. Como é que a gente faz isso? Nos amando, meus irmãos. Não julgando, nos amando, minhas irmãs. Às vezes a nossa vida é um campo de batalha, sim ou não? Às vezes o nosso casamento é um campo de batalha. Os nossos relacionamentos na igreja são um campo de batalha. No ministério da igreja é uma competição miserável para saber quem é mais. No trabalho é uma disputa por espaço que não acaba mais. Agora eu não sei se você observa, tudo isso não resolve nada na nossa vida, nada, absolutamente nada. A disputa nunca resolve nada, a briga não resolve nada, a contenda nunca resolve nada, quem manda mais do que o outro não resolve nada. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, você precisa entender que o que resolve a nossa vida é usar como medida de todas as coisas que formos fazer o amor de Deus. Onde o amor de Deus é a medida de todas as coisas. E você precisa tomar posse disso, só Ele tem poder de mudar o coração de alguém. Só o amor pode mudar o coração de um ser humano. Na história de Jesus, foi o amor do Pai que fez esse filho enxergar dentro do mais profundo do seu ser e entender a tremenda burrada que ele fez com a sua vida. É porque ele foi amado. E que todos nós possamos hoje tomar posse disso e amar mais, e ser amado mais, e se permitir. É por isso que você está aqui, é por isso que tem um povo à tua volta, porque você precisa amar e ser amado. É por isso que nós temos relacionamentos simples, porque nós precisamos amar e ser amado, porque é o amor que transforma uma vida, é o amor que muda em nós tudo aquilo que está errado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas a pergunta é como é que é o amor desse Deus maravilhoso que tem como ser medida para a minha atitude, para as nossas atitudes. Em terceiro lugar, eu queria dizer para você, é um amor que não julga não, mas é um amor que salva. Sabe por quê? Porque ele quer refazer a nossa vida segundo a sua vontade. Aleluia. Esse amor não julga, mas ele quer salvar. Sabe por quê? Ele quer nos refazer de novo, segundo a vontade dele. Observa aqui que bonito. Jesus ensina que o filho se enxergou, o filho caiu em si, ele se arrependeu, ele voltou atrás, todo quebrantado. Mas antes de chegar na casa do pai, antes, de longe, o pai já o avistou. Fico pensando aqui, sabe por quê? Porque ele sempre nos avista, sim ou não? Hein? Ele sempre vem, sim ou não? Ele sempre age primeiro, sim ou não? Ele sempre nos vê antes que a gente o encontre, sim ou não? E quando avistou, ele correu, presta atenção, ele correu, o abraçou e o beijou. O filho até tentou se desculpar, mas antes que ele terminasse de falar, o pai já chamou os empregados e disse, vamos depressa, traga uma melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calçados em seus pés, refaçam esse moço de novo, dê um banho nele, tragam um novilho gordo, mata, vamos fazer uma festa, vamos comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado e começou a festa, glória a Deus. O tempo de cantar chegou, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Esse Deus é bom demais. Aleluia. Mas eu quero que você aprenda aqui quem é Deus segundo Jesus. Quem é Deus em verdade segundo Jesus. Que você entenda a motivação do Senhor. Tem até um louvor, né, que eu lembrei agora. Que diz, que amor é esse, né? Que amor é esse? A gente não entende que amor é esse. Sabe qual é esse amor? É um amor que não é movido por julgamentos. É um amor que não é movido por mágica. Mas é um amor que tem a intenção de salvar. É um amor que tem a intenção de refazer a nossa vida segundo a vontade de Deus. Jesus aqui mostra que Deus não está interessado em jogar na nossa cara os nossos pecados. Está? Quando você chegou diante de Deus, ele falou, mas você fez isso. Ele falou?
Ele espera amorosamente que você reconheça os seus pecados por você mesmo, e que você confesse os seus pecados, que você venha diante da igreja e reconheça que você é um pecador, é tudo que ele espera. Mas ele mesmo, ele não joga na tua cara, não, porque se ele fizesse assim, o que seria da tua vida? Ele não faz assim. Lógico que ele abomina o pecado, mas presta atenção, e por isso nós temos que tomar vergonha na cara e não ceder às tentações desse mundo. Mas presta atenção, da parte do Senhor, Ele quer nos ensinar, Ele vai nos avisar, e se porventura nós somos obstinados, porque nós somos, e nós acabamos fazendo do nosso jeito, e por isso nós pecamos, Deus não está preocupado em nos condenar, não está. Porque a gente se condena por nós mesmos, Deus não precisa. A gente afunda a nossa vida sozinho, Ele não precisa fazer. Por isso Jesus disse em João 12:47, que se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não julgo, porque eu não vim para julgar ninguém, eu vim para salvar. Jesus disse isso. Jesus disse. O papel do Senhor não é apontar o dedo na nossa cara e nos culpados pelos pecados, porque isso o diabo já faz com uma maestria maravilhosa, sim ou não? O diabo já revela a tua vida para todo mundo dar risada da tua cara. O tempo todo. O Senhor não precisa fazer isso. A intenção do Senhor é nos perdoar. A intenção do Senhor é nos oferecer a possibilidade de não continuar como nós somos, não, mas de nos refazer a nossa vida, nos dando o privilégio de ver novo tudo restaurado, não como a gente quer, não como a gente merece, mas como Ele sonhou para as nossas vidas. Esse é o papel do Senhor. Aleluia. E nós temos que tomar posse disso urgentemente, em nome de Jesus. A intenção do Senhor é nos salvar e nos refazer. Mas se vão ser refeitos e salvos, isso depende, não é dele só. Presta atenção. Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo, calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa, vamos comemorar. Pois esse meu filho estava morto e renasceu, estava perdido e foi achado. Essa é a verdadeira alegria que tem no céu. Essa é a alegria que a Bíblia diz que tem no céu. O que aqueles religiosos não entendiam sobre Deus é que Deus não pesa a mão sobre o pecador. Afinal, quem sou? Quem é você? Você aguenta a mão de Deus sobre a tua vida? Você acha que você aguenta se Deus pesar a mão aí, querido? Quem é você? Se Deus, aliás, se Deus pegasse um naquinho de cabelo e jogasse assim, que seria de você? Deus, como é que você vai pesar a mão de Deus sobre você em nome de Jesus? Eles não entendiam que Deus não é irado. Eles não entendiam que Deus não é magoado. O que eles não entendiam é que Deus assistia a humanidade fazendo bobagem e assistia. E Deus olha, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor buscam na terra. Buscam o quê? Pecadores arrependidos de verdade, reconhecendo as suas burradas. Porque assim Ele vai amar. Porque arrependido Ele vai perdoar. Porque assim arrependido de verdade, Ele vai refazer tudo de novo, segundo a sua santa vontade. Aleluia! Em nome de Jesus. Jesus lembra que a vontade do Senhor é fazer da nossa vida uma festa. Que assim seja. Eu recebo em nome de Jesus, porque eu adoro festa. E nós vamos festejar em nome de Jesus, amém? Mas pastor, como é o amor desse Deus que tem que ser medido nas minhas atitudes? Eu queria dizer para você, em quarto lugar, é um amor que não se merece. Ninguém. É um amor que não se merece, porque de graça te foi dado. Aleluia, Senhor. Porque a história de Jesus termina com o irmão mais velho chegando. E o irmão chegou e magoou o pai tanto quanto o filho pecador mais novo. Magoou do mesmo jeito. Porque ele viu a festa, ele ouviu a música e ele não perdoou. E ele disse para o pai dele, ele não merece isso. Ele não merece o que está fazendo. E o pai amorosamente disse para ele, mas meu filho, merecer ninguém merece, nem você. É como se o pai dissesse, quem é que merece? Eu estou perdoando o seu irmão, não porque ele merece, não por merecimento, mas é porque eu amo, assim como eu amo você. Glória a Deus. Eu não sei se alguém aqui já se sentiu amado por Deus em algum momento da sua vida. A sensação mais extraordinária do mundo. Fala assim, meu filho, eu te amo. É o Senhor que vem até nós, queridos. E diz, não se trata de merecimento, porque merecer ninguém merece. Se trata de um amor incondicional, de um Deus que está esperando arrependimento sincero para vir fazer festa na nossa vida. Aleluia, e transformar tudo na nossa volta. E dar uma história diferente, dar uma vida nova. Se o mundo em que nós vivemos é movido por merecimento, nele nós temos que ser uma comunidade cristã de verdade, onde o amor de Deus tem que ser medida de todas as coisas. E nós precisamos entender que diante dele ninguém é melhor do que ninguém. Diante dele, presta atenção em nome de Jesus aqui, nós
diante dele ninguém merece mais e você não merece nada. Ninguém merece nada, porque é tudo graça, é tudo misericórdia, de um Deus que você não consegue explicar, de um amor que não tem medida nesse mundo, que não cabe no nosso coração, por isso que a gente não imita, mas tem. Nós temos que aprender, foi nos dar esse desafio há 10 anos atrás, e nós temos que aprender a amar. Essa é a medida da nossa vida. Mesmo estando nós, eu e você, mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, Ele escolheu voluntariamente nos amar. Um amor eterno, que quer nos refazer em nome de Jesus. Você é um privilegiado, querido. O agir de Deus vai na contramão de tudo, vai na contramão de toda a lógica humana, é o contrário de tudo que esse mundo pensa. O bem mais precioso que você pode ter na tua vida, o maior tesouro que você pode ter na tua vida, já foi te dado de graça. Você não precisou fazer nada por Ele, Ele te deu naquela cruz porque Ele te ama. O que você fez por isso? Você merece. Você comprou. Você é bom. Você se converteu. Ganhamos de graça o amor do Pai. É isso aí. Sem fazer absolutamente nada. Sem merecer nada. Sem reivindicar nada. Deus nos deu a sua graça, a sua misericórdia e a bondade simplesmente por quê? Porque Ele nos ama. E como é que a gente pode não amar com essa medida? Me explica como é que pode. Eu acho impressionante aqui, uma coisa que me... Veja que o pai aqui não deixou de amar o seu filho sequer um segundo. Ele não deixou de amar jamais. Enquanto o filho estava se lavando na sua imundícia, na sua irresponsabilidade, enquanto vivia com meretrizes, com amigos interesseiros, o que o pai fazia? Esperava e amava. Simplesmente amava. Mesmo sem estar na presença do pai, mesmo o filho sem estar ali buscando ele amava. Isso é a tua história de vida, viu? Aquele moço, querido, não tinha entendido o que você pode entender hoje, que existe uma herança para você, pronta para você, e essa herança você não precisa dividir não, essa herança é inteira tua, essa herança é imensa, ela é infinita. Qual é, pastor? É o amor do Pai pela tua vida. Não há dinheiro nesse mundo que pague. É o que esse rapaz entendeu, que você precisa entender nessa manhã, em nome de Jesus. Um amor constante, inabalável, e a disposição de todo pecador arrependido. Meu Deus, aleluia. Eu olho como é que eu posso ser amado desse jeito, eu não posso, eu não mereço. Não sei se você entende isso, que é maravilhoso, é uma coisa maravilhosa. Uma criatura de Deus que se perde durante a sua história de vida. Uma criatura de Deus que jogou tudo fora. Desprezou o seu Criador, desprezou aquilo que o seu Criador lhe deu durante toda a vida, e por isso chegou no fundo do poço. Isso sou eu, isso é você. E lá do outro lado tem um Deus inabalável, o amor inabalável do nosso Criador, nos esperando, vigiando a nossa vida dia e noite. Amor que não muda nunca, e nunca mudou na tua vida. Essa é a tua esperança, essa é a minha esperança. Tem um Deus que nos ama. Mas eu errei, pastor. Então se arrependa, porque eu sei o que muda a tua vida. E Ele está te esperando, Ele está esperando esse arrependimento, querido. Não há outra esperança na nossa vida, é essa. Se nossa salvação dependesse dos nossos méritos, eu queria dizer para você, pode ir para tua casa e desiste, porque o inferno já está te esperando. Se dependesse do teu merecimento, em nome de Jesus. A gente canta um louvor aqui que o rapaz repetiu 1 Coríntios capítulo 13, né? Quer dizer assim, ainda que eu vendesse tudo que eu tenho, sem amor eu falharia, não é? Você vendesse tudo, sem amor, nada. Sabe por quê? Porque não é por nada do que você faz. Não é por nada do que, não é por merecimento. Aliás, esse amor não se merece. Ninguém merece. Nós somos incapazes de voltar atrás, de reconhecer e fazer qualquer coisa para merecer alguma coisa, para merecer aquele abraço maravilhoso do Senhor te aguardando quando você voltou. A gente não faz por merecer, não tem como. Nossa lógica cotidiana é que se nós nos esforçarmos bastante, se nós batalharmos bastante, se nós fizermos por onde, nós somos merecedores de alcançar uma posição, de alcançar um status, poder, dinheiro, riqueza, sim. O mundo é assim. E a gente se esquece que para a Bíblia, para Deus, tudo isso é considerado imundícia diante da pureza e da grandeza do amor de Deus pela tua vida. O resto é nada, meu irmão. O resto é lixo, minha irmã. E você precisa tomar posse disso. Um amor que não se compra e não se merece. Ninguém. A honra e o merecimento não é do filho maltrapilho faminto que viveu na imundícia. A honra, a glória e o louvor aqui é do Pai.
A honra, o louvor e a glória aqui é de Deus. E que a Ele, somente a Ele, e tudo, e toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, somente a Ele. E se você quer, eu quero que você aplaude em nome de Jesus. Porque Ele é bom. Fica de pé. Porque o Senhor é maravilhoso, Ele nos ama.